Milagre das Rosas de Santa Isabel de Portugal. Num tempo de reinos e castelos, quando a fome rondava as aldeias e o luxo dos nobres se erguia como muralha, uma rainha ousou desafiar o silêncio da miséria. Isabel de Portugal, esposa do rei Dines, não era feita de ouro nem de vaidade, mas de compaixão. Suas mãos, acostumadas ao cetim, buscavam o pão dos pobres. Seu coração, moldado na fé, ardia em amor pelos esquecidos. Enquanto muitos se escondiam atrás das leis e da coroa, ela se escondia atrás do seu manto, levando o sustento aos famintos, mas a caridade, quando é pura, sempre é provada. E o dia da prova chegou. O rei, desconfiado das ausências da esposa, a interceptou nos corredores do palácio. Sob o olhar severo do monarca, Isabel manteve a serenidade dos justos. O que carregava sob o manto? Seria pão proibido? Ou algo que o céu ainda guardava em segredo? Em poucos instantes, o destino do milagre se revelaria, e o palácio inteiro veria que, diante de um coração movido por Deus, até o pão se transforma em flor. Santa Isabel de Portugal viveu entre reis, guerras e intrigas, mas manteve sua alma simples como uma oração. Casada com o rei Diniz, governava com bondade e firmeza, buscando justiça entre os poderosos e esperança entre os pobres. Era amada pelo povo, mas seu zelo pelos necessitados despertava ciúmes e suspeitas dentro do castelo. Enquanto o rei cuidava das fronteiras, ela cuidava das almas. Todas as manhãs, Isabel descia aos portões do palácio levando alimento escondido sob o manto. Acompanhada apenas pela fé, cruzava as ruas em silêncio, oferecendo pão, consolo e bênçãos aos que sofriam. O rei, porém, não via com bons olhos essa prática. Achava que a caridade real deveria ser medida, controlada, digna da coroa. Para ele, a generosidade da esposa ultrapassava limites. Um dia, cansado dos rumores, decidiu confrontá-la, e foi nessa manhã comum que o céu decidiu agir. Quando o rei exigiu ver o que Isabel escondia, ela respondeu com doçura: "Levo rosas, meu senhor." Ao abrir o manto, o impossível aconteceu. Os pães haviam se transformado em flores. Assim nascia o milagre que atravessaria séculos. Se essa história já tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Toda semana, uma nova história de fé que mostra que Deus ainda age entre nós. O sol nascia por trás das muralhas de Coimbra, dourando as torres do castelo e anunciando mais um dia de deveres reais. Dentro das paredes frias, Isabel despertava antes de todos. Enquanto o palácio ainda dormia, ela se ajoelhava diante do crucifixo e oferecia seu dia a Deus. Não pedia glória nem poder, mas força para amar. Sua prece era simples, como o pão que faltava às mesas dos pobres. No coração da rainha, o som do vento parecia sussurrar o clamor das aldeias. Lá fora, o povo padecia. Os campos secos e as colheitas escassas faziam crescer a miséria. Crianças choravam de fome, mães suplicavam por alimento, e os idosos mendigavam às portas dos mosteiros. Isabel via e sentia tudo. Enquanto os nobres discutiam banquetes e festas, ela pensava em cestas de pão. E cada cesta que saía do palácio era um ato de fé. Porém, cada ato escondido era também um risco. O rei Diniz, homem de temperamento firme e ciumento da autoridade, via as ações da esposa como desafio às leis do reino. Mesmo assim, a rainha não recuava. À noite, quando o silêncio tomava os corredores, ela reunia os pães e os cobria com seu manto. Não era apenas alimento, era esperança. Caminhava entre colunas e guardas, com o coração firme e o olhar sereno, pedindo a Deus que ocultasse seus passos. Em cada gesto, havia amor e coragem. Os servos fiéis a ajudavam em segredo, conscientes de que aquele pequeno ato escondido sustentava vidas inteiras. Para Isabel, servir aos pobres era servir ao próprio Cristo. Mas o segredo não poderia durar para sempre. Os olhares dentro do palácio começaram a se voltar contra ela. Sussurros cruzavam os corredores. A rainha leva o tesouro real aos miseráveis. O rei, pressionado pelos conselheiros, decidiu vigiar. A bondade da esposa parecia excessiva, quase suspeita. Ele amava Isabel, mas não compreendia sua devoção. Para ele, uma rainha deveria dar ordens, não esmolas. A generosidade de Isabel feria o orgulho real. E quanto mais ela se inclinava aos pobres, mais o rei se sentia desafiado. Naquela semana, o destino se alinhava silencioso. O rei ordenou que nenhum servo a acompanhasse sem sua permissão. Isabel, mesmo sabendo da vigilância, não hesitou. Com o manto sobre os ombros e o cesto de pães escondido, desceu novamente os degraus do palácio. O frio da manhã cortava o ar, mas ela caminhava confiante. "O Senhor proverá", murmurava em oração. Nos portões, os guardas a observaram,
indecisos entre a obediência ao rei e o respeito à santa bondade da rainha. Quando o rei surgiu, sua presença pesou como tempestade. Ele a chamou pelo nome com voz dura e olhar severo. "O que carregas aí, Isabel?" A pergunta soou como sentença. O coração da rainha acelerou, mas seu rosto manteve a paz. Era a hora da verdade, o instante em que o céu decidiria revelar seu segredo. O rei Dínys avançou pelos corredores com passos firmes e olhar desconfiado. Sua mente fervia em dúvidas. O que tanto escondia a esposa nas manhãs frias? Rumores de servos diziam que ela dava o pão dos armazéns reais aos camponeses, sem permissão. Isso feria sua autoridade. Dínys não era um homem cruel, mas via no excesso de bondade um risco ao trono. Quando avistou Isabel junto aos portões, envolta em seu manto, sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. O vento soprou forte, como se o próprio céu anunciasse o que estava por vir. Isabel se virou lentamente ao ouvir o som das botas do rei. Seu olhar era sereno, o de quem não tem culpa, apenas fé. Ela sabia que aquele momento chegaria. Diante do marido manteve o porte de rainha e o coração de serva. O rei aproximou-se, cruzou os braços e fitou o manto que ela segurava com firmeza. "Dizem que levas algo escondido, Isabel", disse ele com voz fria. "Mostra-me o que carregas. Quero saber o que há sob esse tecido." O silêncio entre eles parecia sagrado. Isabel respirou fundo, entregando o medo nas mãos de Deus. Por um instante, o mundo parou. Os guardas que assistiam à cena baixaram os olhos, temendo o desfecho. Isabel então ergueu o rosto e respondeu com calma: "Meu senhor, levo rosas." A resposta ecoou no pátio como um canto inesperado. O rei franziu o senho, sem compreender. "Rosas?" repetiu surpreso. Era inverno. Nenhum jardim florescia naquele tempo. A corte, observando de longe, murmurava. Alguns esperavam punição, outros milagre. O rei, tomado pela desconfiança, estendeu a mão, ordenando: "Abre o manto, Isabel." Com um movimento lento, Isabel obedeceu. O tecido deslizou pelos braços e revelou o impossível. Onde antes havia pães, agora brilhavam rosas vermelhas e brancas, vivas e perfumadas, como recém-nascidas do próprio céu. O aroma espalhou-se pelo pátio, e o ar pareceu se encher de luz. O rei deu um passo atrás, atônito. Nenhum feitiço, nenhum truque poderia explicar aquilo. Era algo que ultrapassava a razão humana. Isabel, de cabeça baixa, manteve o silêncio. Não havia orgulho em seus olhos, apenas gratidão. O rei, tomado pela emoção, estendeu a mão e tocou uma das flores. As pétalas estavam frias de orvalho, reais como a fé da esposa. Um arrepio o percorreu. Ele, que tantas vezes confiara mais na espada que em Deus, agora via diante de si um sinal divino. Um milagre acontecera. Simples, silencioso, mas grandioso como o amor de Isabel. O rei caiu de joelhos. Os guardas seguiram o gesto e, por um instante, o castelo inteiro se curvou. O poder humano se calava diante do poder do céu. Naquele dia, a desconfiança se transformou em reverência. O rei Dínys, com lágrimas nos olhos, pediu perdão à esposa e prometeu jamais impedir suas obras de caridade. Isabel sorriu com ternura. O milagre das rosas não era apenas um sinal divino. Era o florescer do amor e da fé no coração de um rei endurecido. Depois daquele dia, o castelo nunca mais foi o mesmo. A notícia do milagre se espalhou por toda a corte e chegou às aldeias mais distantes. O povo falava com emoção da rainha que transformara pão em rosas. Os pobres viam nela um reflexo da bondade divina. Os nobres, um exemplo de humildade impossível de ignorar. As flores do milagre foram guardadas como relíquias. Alguns diziam que o perfume permanecia por dias, como um sinal de que Deus realmente havia tocado aquele lugar. O rei, com o coração comovido, olhava para Isabel com novos olhos. Agora via nela não apenas uma esposa, mas uma mensageira do céu. Isabel, porém, não buscou glória. Continuou a viver com a mesma simplicidade de antes. Seus dias eram dedicados à oração, à caridade e à paz do reino. Ao invés de falar sobre o milagre, preferia praticar o amor que o gerara. As rosas foram de Deus, não minhas, dizia aos que vinham visitá-la. Cada vez que saía do palácio, era recebida com reverência. As pessoas tocavam suas vestes e pediam bênçãos. Mas Isabel nunca permitia que a venerassem como santa. "Sou apenas serva", repetia. E era justamente essa humildade que a tornava ainda mais luminosa aos olhos do povo. O rei Dínys, profundamente tocado,
passou a acompanhá-la em algumas obras de caridade. Pela primeira vez desceu às ruas, não como soberano, mas como homem. Viu crianças famintas sorrindo diante de um pedaço de pão e sentiu o peso do poder ser transformado em serviço. Isabel havia conquistado o que nenhum conselho, exército ou tratado conseguira: o coração do rei. E quando o rei se rende à bondade, o reino inteiro floresce. Em pouco tempo, novas leis foram criadas para amparar os mais pobres. O palácio tornou-se abrigo e o exemplo da rainha se espalhou como luz em noite escura. Ainda assim, Isabel sabia que o verdadeiro milagre não estava nas rosas, mas na conversão silenciosa das almas. O que Deus fizera diante dos olhos do rei era apenas o início de algo maior. O milagre das flores era um lembrete de que o amor, quando sincero, transforma tudo o que toca. A fé da rainha provou que até o pão comum pode se tornar símbolo da graça, se oferecido com pureza de coração. E assim, o nome de Isabel passou a ser lembrado não apenas nos salões da nobreza, mas nas orações do povo humilde que via nela um espelho da misericórdia divina. O tempo passou, mas a lembrança daquele dia nunca se apagou. Em cada inverno, quando as flores rareavam, alguém sempre dizia: "Lembra-te das rosas da rainha." E assim, geração após geração, a fé renascia. Porque onde a caridade floresce, Deus sempre deixa o perfume de um milagre. Os anos passaram, e Isabel continuou a servir com a mesma ternura que encantara o povo. Já não era apenas a rainha de Portugal, mas o coração do reino. Seu nome era pronunciado com respeito nas igrejas, nos campos e até entre os soldados. Enquanto outros buscavam poder e glória, ela buscava almas para consolar. Em tempos de guerra, era mediadora. Em tempos de paz, era mãe dos pobres. O milagre das rosas havia mudado tudo. Não apenas o olhar do rei, mas o destino de um povo inteiro. Isabel tornou-se símbolo de uma fé viva, que não se limita às palavras, mas age com as mãos. Mesmo em meio às responsabilidades reais, encontrava tempo para visitar os doentes, libertar prisioneiros e amparar viúvas. Cada gesto seu era um testemunho silencioso do amor de Deus. O rei Diniz, envelhecendo ao lado dela, passou a compreender que o verdadeiro reinado era o do serviço. Em seus últimos anos, dizia com orgulho: "Foi a fé de Isabel que ensinou este rei a ajoelhar." A presença dela era como um bálsamo. Onde Isabel passava, cessavam as brigas. Os corações se abrandavam e a paz renascia. A graça parecia acompanhá-la como sombra. Mas, como toda alma escolhida, Isabel também enfrentou provações. A saúde começou a fraquejar e o peso dos anos se fez sentir. Mesmo fraca, continuava firme nas obras de caridade. "Enquanto houver um pobre, haverá pão e oração", dizia. Os médicos insistiam para que descansasse, mas ela respondia sorrindo: "Quem descansa, deixa de amar." O povo, ao vê-la, dizia que parecia mais luz do que carne, e quando já não podia caminhar até os necessitados, mandava que os trouxessem ao castelo. Nenhum suplicante saía sem consolo, porque sua fé era maior que sua dor. O rei, já viúvo de ambições e transformado pela fé da esposa, passava horas ao lado dela, ouvindo seus conselhos e orações. A antiga dureza se tornara ternura. Isabel havia plantado rosas não só no pátio do castelo, mas na alma de Diniz. E mesmo os que um dia a criticaram, agora a chamavam de santa. O milagre das rosas já não era apenas uma lembrança, era um modo de viver. As mulheres do povo começaram a levar flores aos pobres como sinal de caridade, repetindo o gesto da rainha. Assim, a fé dela se multiplicava, simples como o pão e bela como a rosa. Quando as forças se esvaíam, Isabel dizia aos que choravam: "Não temam, porque o amor não morre, ele floresce na eternidade." Essas palavras ficaram gravadas na memória do povo, e quando ela partiu deste mundo, não houve tristeza, mas paz. Dizem que em sua despedida, o perfume das rosas voltou a encher o ar. Era como se o céu dissesse: "A flor voltou ao seu jardim." Após a morte de Isabel, seu legado floresceu ainda mais. O povo de Portugal lembrava-se da rainha com devoção e gratidão. As histórias das rosas milagrosas eram contadas de geração em geração. Nos lares, nas igrejas e nos campos, crianças cresciam ouvindo sobre a bondade de Isabel e aprendiam que a verdadeira grandeza não estava no poder, mas no serviço ao próximo. Cada gesto de caridade, por menor que fosse, passava a ser comparado à ação da rainha, que transformou pão em rosa com fé e amor. O rei Diniz envelheceu com serenidade, sempre levando em seu coração o ensinamento da esposa. Criou leis para proteger os pobres e promover a justiça social. Nunca mais restringiu a caridade dentro do reino. Em seu testemunho dizia aos súditos: "Que cada ação de bondade seja semente de milagre, assim como Isabel me ensinou." A transformação de um coração humano se tornou inspiração para milhares.
O milagre não era apenas a mudança dos pães em flores, mas a mudança de toda uma cultura, tornando a compaixão um valor real e tangível. Os conventos e igrejas passaram a guardar rosas em memória da rainha. E de vez em quando, milagres simples e inesperados eram atribuídos à sua intercessão. Doentes eram curados, famílias encontravam alimento, corações se enchiam de esperança. A história de Isabel ensinava que Deus ainda age entre os homens, através daqueles que amam sem limites. O perfume das rosas parecia estar sempre presente, lembrando que a fé verdadeira transforma o ordinário em extraordinário. Mesmo séculos depois, peregrinos visitam Coimbra para honrar sua memória. O milagre das rosas de Santa Isabel continua a inspirar, mostrando que a pureza de coração é capaz de mudar tudo ao redor. O poder da bondade é eterno, assim como o perfume das flores que nasceram do pão. O amor praticado sem interesse permanece vivo na lembrança e nas ações de cada pessoa que segue seu exemplo. Cada flor simboliza uma vida tocada pelo milagre da fé. A história de Isabel é simples, mas profunda. Ela nos ensina que os gestos silenciosos de caridade podem ser mais poderosos que decretos, mais duradouros que riquezas, mais transformadores que qualquer guerra. Um coração puro, guiado pelo amor divino, é capaz de provocar milagres e inspirar gerações. E assim, o milagre das rosas se tornou símbolo da fé, da esperança e do amor que nunca se esgota. Onde houver pão compartilhado com fé, haverá rosas florescendo, lembrando que Deus ainda age e que a bondade verdadeira jamais se perde. O milagre das rosas de Santa Isabel de Portugal permanece vivo até hoje. Não se trata apenas de um evento extraordinário, mas do reflexo de um coração puro que amou sem limites. Cada ato de caridade que ela realizou transformou não apenas o pão, mas a vida de milhares de pessoas. Seu exemplo mostra que a fé verdadeira se manifesta nas pequenas ações, na atenção aos necessitados e no amor silencioso que não busca reconhecimento. Isabel ensinou que milagres podem surgir nos momentos mais simples, quando o coração é guiado pela compaixão. O perfume das rosas, que nasceu do pão, continua a simbolizar a presença de Deus entre nós. As gerações que vieram depois dela aprenderam que a grandeza não está no poder, mas na humildade. Que o tesouro mais precioso é a bondade. Que servir é a forma mais pura de honrar a fé. Hoje, quando lembramos Santa Isabel, somos convidados a refletir sobre nossas próprias ações. Cada gesto de amor e generosidade é uma rosa oferecida ao mundo. Cada vida tocada pelo bem é um milagre que perpetua seu legado. O exemplo da rainha nos inspira a acreditar que Deus continua agindo, transformando o ordinário em extraordinário, assim como transformou o pão em flores. Que a história de Isabel nos lembre de que a verdadeira fé floresce quando é praticada com coragem e humildade. E que onde houver amor, esperança e compaixão, milagres ainda acontecem silenciosos mas eternos como as rosas que jamais murcham. Pelo trono,